Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a continuidade às lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2022. O tema que estamos aqui estudando é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Vamos dar aqui continuidade na lição de número 3, a inerrância da Bíblia. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A verdade prática está nos dizendo assim: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21, e Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 17. Vamos para o comentários. A palavra-chave dessa lição é inerrância. Introdução. A infalibilidade e inerrância são vocabulários que apontam a veracidade das Escrituras. Indica que a Bíblia não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questão espiritual quanto histórica e científica. Nessa lição, veremos a inerrância e preservação e a verdade da Palavra de Deus. Primeiro tópico: o que é a inerrância da Bíblia? Primeiro ponto: o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erro no aspecto doutrinário, espiritual, histórico, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erro. Assim sendo, inerrância, infalibilidade e a inspiração estão estreladas. Nesse sentido, a nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e inerrância infalível, completa e inspirada, a Palavra de Deus. Segundo ponto: a Bíblia retifica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, ou que a palavra é a verdade. Essa declaração indica que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Terceiro ponto: a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não consideram como inerrante. Por isso, preferimos usar de ambos os termos, isso é, ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e igualmente inerrante, livre de erros.
Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Segundo tópico, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Primeiro ponto, os manuscritos autográficos. Os manuscritos originais são chamados de autográficos. São os textos com grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seus escreventes. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria a fonte de autoridade. Terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emeus, significa que confiável, é correto. O vocabulário grego aletheor, que significa de real ou fidedigno, nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é verdade. A sua palavra também é verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Segundo ponto, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessária nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o novo viver não podem sofrer mudança. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é inerrante, verdade tanto espiritual quanto moral. Terceiro ponto, as verdades históricas e científicas. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é um livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Vamos para a conclusão. Apesar de alguns considerem redundante o uso do termo inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade da Escritura Sagrada, nossos ortodoxos professam e ensina que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com a plena autoridade de tudo o que diz. Amém? Deus abençoe você que está nos assistindo e quero agradecer a todos. Vamos aí para o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.